Pelé Eterno. E no vídeo dessa semana nós vamos destacar as 5 camisas mais marcantes na trajetória do rei. Fala pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão na área, e o vídeo dessa semana, infelizmente, é para prestar homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente aí para o mundo do futebol, Pelé, né? O Pelé que nos deixou na semana passada. Então o vídeo dessa semana não podia ser outro, não teria como ser outro, né? Então tem que ser aí em homenagem aí ao rei do futebol. E aí eu separei 5 camisas que marcaram, né, essa trajetória vitoriosa, gloriosa, espetacular, né, do Pelé, com as camisas, né, do Santos, da seleção brasileira e do Cosmos também, né? Então essas 5 camisas marcantes dessas 3 instituições que ele vestiu, né, e marcou a história das 3, né, em especial, né, na seleção brasileira e do Santos, né. E a gente começa com a primeira camisa aí, que é naturalmente a camisa da seleção brasileira, né? No primeiro mundial que o Pelé disputou em 1958, né? Campeão com apenas 17 anos de idade, artilheiro da seleção brasileira naquele mundial com 6 gols, né? E fazendo aí logo, além de como se não bastasse, né, fazendo 2 gols aí na decisão aí contra a seleção da Suécia, né, jogando a Suécia jogando em casa, né, nessa vitória do Brasil na final do Mundial por 5-2, né, e o Pelé marcando 2 gols nessa decisão. Então a primeira camisa marcante é essa que o Pelé utilizou na sua primeira Copa, na primeira conquista aí do Brasil, né, de Mundial em 1958. Segunda camisa da nossa lista, também da seleção brasileira, né? E do segundo Mundial que o Pelé disputou, Copa de 62, a segunda conquista também de título, né, de Copa do Mundo pelo Pelé. Só que diferente da Copa de 58 lá na Suécia, quando o Pelé foi destaque, né, foi artilheiro, enfim, fez gol na final, nessa Copa de 62 ele acabou sendo campeão, fazendo parte do grupo, né? Inclusive fazendo gol na competição, mas acabou tendo a sua trajetória na competição interrompida por uma lesão apenas na segunda partida, né, contra a Tchecoslováquia. Brasil que ia reencontrar a Tchecoslováquia lá na decisão, né? Nesse jogo, empate em 0-0 na fase de grupos. Na decisão, o Brasil ganhou por 3-1, mas sem o Pelé, né? O Pelé que participou então do primeiro jogo, na vitória contra o México por 2-0, ele fez um dos gols, né? E na segunda partida, no empate por 0-0, acabou se machucando e ficando o restante da Copa de fora, né, e acompanhando apenas aí da arquibancada a conquista do Brasil, mas como fazia parte do grupo, celebrou-se aí também, o Pelé também foi campeão, bicampeão mundial aí com a seleção brasileira. E para fechar a nossa lista de camisas marcantes do Pelé na seleção brasileira, não podia faltar, claro, a de 1970, né? 70, o Pelé conquistou o tricampeonato com a seleção brasileira, né? Passando a ser aí o único jogador tricampeão, né, mundial, né? E até hoje, né, continua com esse feito, né, marcante, né, conquistado, né, como atleta, né? E aí ele foi um dos destaques, né, do Brasil, não foi o artilheiro do Brasil na Copa de 70 foi o Jairzinho, né, o Pelé fez 4 gols na competição, mas foi um dos destaques tanto pelos gols e pelo desempenho dentro de campo, né, ele fez gol na final, na goleada contra a Itália por 4-1, quanto pelos não gols, pelos lances marcantes que mesmo não tendo terminado em gol, também marcaram aí a história do campeonato e do futebol, né, mundial também, depois, né, desses feitos do Pelé, né. E eu lembro, para lembrar vocês um pouquinho, né, teve o lance do drible sem a bola contra o goleiro do Uruguai, no Mazurkiewicz, o quase gol do meio de campo contra a Tchecoslováquia, e é um dos principais aí para muitos, um dos lances mais marcantes e mais belos aí de Copas do Mundo, a cabeceada aí contra a Inglaterra, né, e a defesa do Gordon Banks, né. Então tanto pelo que ele marcou, pelo que ele fez, quanto pelo que ele não conseguiu fazer, né? Ficou no quase. O Pelé teve essa Copa de 70 e a camisa, né, utilizada na Copa de 70 marcadas aí na história do futebol mundial também. Quarta camisa da lista aí de camisas marcantes do Pelé, temos a camisa do Santos, né? Não podia deixar de faltar para essa lista, né? Pelé que ficou quase 2 décadas, né, defendendo a equipe do Peixe, né, a equipe do Litoral Paulista, né? Chegou em 1956, bem novinho, 16, 17 anos, e só foi embora
com 15 anos na verdade, né? Até menos, né? Só foi embora em 1974, ou seja, 18 anos, mais de 1000 gols feitos aí com a camisa do Peixe, né? E títulos importantes, né, como o bicampeonato da Libertadores, né, 62 e 63, e aí também nessa mesma época o bicampeonato mundial também, né, de mundial de clubes também nos mesmos anos respectivos aí de 62 e 63. Então o Pelé marcou demais a equipe do Santos e a camisa santista aí também é vestida por ele ao longo de quase 2 décadas. E para fechar, temos aí o Pelé jogando, né, encerrando a sua carreira no futebol dos Estados Unidos, no futebol norte-americano, no New York Cosmos, né, na época que o futebol ainda engatinhava lá nos Estados Unidos, né, e o Pelé, e junto com outros jogadores de destaque, né, que passaram lá pelo futebol norte-americano, né, o Beckenbauer, que jogou no mesmo time do Pelé, no Cosmos, né, o Cruyff, Best, enfim, outros jogadores que disputaram, né, aquela liga, né, Pelé que acabou conquistando aí a Liga em 77, né? Ele ficou de 75 até 77, pouco tempo, né? Mas o suficiente para trazer visibilidade, né, para o esporte nos Estados Unidos e incentivar, né, o futebol que lá por eles é conhecido como soccer. Então o Pelé também se destacou e também foi a última equipe, a última camisa que ele vestiu profissionalmente aí na sua trajetória brilhante aí no futebol. É isso, né? É um pouquinho que eu quis trazer aqui de homenagem ao Pelé, né? Contando aí, trazendo um pouquinho das camisas que marcaram a trajetória dele, né, no futebol. E eu quero saber de vocês, né? Para vocês, qual que é a lembrança que vocês têm do Pelé, né? Jogando com a seleção, jogando com o Santos, ou aparecendo de outra forma, né, no futebol e no esporte, né? Contem para mim se vocês têm alguma camisa marcante aí, ou que vocês tenham, ou que vocês viram o Pelé jogando, que seja marcante para vocês, né? Enfim, quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso. Obrigado mais uma vez por vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, ajuda demais, né? A gente alcançar um número cada vez maior de colecionadores de camisas de futebol. E agradecer mais uma vez o Pelé por, né, tornar o futebol tão grandioso como é hoje, né, e trazer todo esse brilho que o futebol merece de fato. Muito se deve aí ao Pelé. Obrigado, Pelé. A gente agradece demais. Quem é fã do futebol não tem como ficar grato. Valeu, gente. Fiquem bem. Boa semana aí. Valeu.